Hoje é dia de falar de um dos movimentos mais contraditórios e intolerantes da atualidade. Um movimento que começou com interesses e propósitos completamente genuínos, mas que hoje em dia se apropria essencialmente de um vitimismo fajuto e, além do mais, prega um discurso de ódio de um grupo sobre o outro. Hoje é dia de despertar todo o mimimi das feminazes, pois hoje é dia de falar do feminismo. Como já é de praxe, estão aparecendo aí na tela os prints com os comentários de quem me pediu para comentar sobre o tema de hoje. Então muito obrigado ao Ralph Bat, o Felipe Guilherme e ao Leonardo Pereira pela excelente sugestão de vídeo. Você já deve saber o quanto que isso me ajuda, então sem mais delongas, bora! Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já conhece ou pelo menos já ouviu falar sobre o movimento feminista, não é mesmo? Então, mesmo que não seja necessário isso que eu vou fazer a seguir, eu quero dar uma introduçãozinha aqui ao tema, só para poder contextualizar um pouco para quem ainda não está familiarizado com o assunto. Então, assim, de forma simples, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento surgido entre o fim do século XIX e começo do século XX, que, como você já pode imaginar, na teoria advoga primordialmente pela igualdade entre homens e mulheres, lutando por direitos iguais entre homens e mulheres, tanto no campo político como no campo social e comportamental, tendo como principal objetivo acabar com a, entre aspas, opressão machista. E sim, essa até que parece ser uma ideia genuína que prega a igualdade entre homens e mulheres, não é? E na verdade, o movimento feminista em seus primórdios, que diga-se de passagem era muito diferente do feminismo atual, era sim um movimento com um bom senso e com boas intenções, pois a situação das mulheres à época era de fato uma situação desfavorável perante aos homens, como a menor participação da mulher na sociedade e, portanto, a luta por uma melhora na situação feminina, dadas as circunstâncias, era compreensível. Mas com o tempo, o movimento feminista tomou novas caras e se tornou, por fim, um movimento completamente radical e intolerante, como podemos ver perfeitamente no movimento feminista moderno, difundindo a ideia de, veja só, privilégios até mesmo superiores para as mulheres em relação aos homens, o que deixaria qualquer feminista raiz mesmo envergonhada. E antes que eu me esqueça, não, eu não sou machista, eu somente acredito que um movimento feminista, para princípio de conversa, nem deveria existir, pois um fato incontestável, tipo, convenhamos, né? Ser mulher nos dias de hoje é muito mais fácil do que ser homem. Concorde você ou não. E mais uma vez, isso não é machismo da minha parte. Mas se as feministas lutam tanto por direitos iguais, por que então elas não lutam para que as mulheres se aposentem com a mesma idade que os homens, por exemplo? Visto que as mulheres vivem em média muito mais do que os homens, mas em contrapartida se aposentam mais cedo? Isso não soa um pouco contraditório? Tá ok, algum espertinho vai vir dizer que esse argumento não basta. Mas as exclusividades que favorecem as mulheres não se resumem somente à aposentadoria. Eu vou te dar alguns exemplos que deslegitimam toda a luta feminista. Quais são essas vantagens exclusivas para as mulheres? Mulheres não precisam servir o exército. A maior parte dos serviços perigosos ou que tragam risco de vida são executados majoritariamente por homens. Mulheres pagam menos que os homens na entrada em casas noturnas. Mulheres têm direito à licença maternidade. Mulheres têm uma delegacia exclusiva para atendê-las. E outra coisa que me deixa muito intrigado quanto ao feminismo é a forma como as feministas tratam as mulheres que não concordam com o movimento, chegando até mesmo a ofender aquelas por qual elas dizem lutar. E eu sei que vai ter gente que vai dizer que as mulheres ainda hoje sofrem da opressão que parte dos homens. Ou então que eu não tenho crédito para falar do feminismo porque eu sou homem. Mas isso por si só é uma babaquice sem tamanho. E é óbvio que as mulheres têm muito potencial, tanto quanto os homens. Mas na minha opinião sincera, a melhor forma de demonstrar o potencial feminino não é mostrando os peitos no meio da rua para chamar atenção. Não é disseminando ódio contra os homens. Porque isso só faz é denigrir a imagem das mulheres em geral. A melhor forma da mulher se destacar é simplesmente agindo como uma. Ou em outras palavras, não seja feminista, seja feminina. Fica a dica. E eu vou ficando por aqui. Caso você queira deixar a sua opinião sobre o assunto, o seu espaço é aí nos comentários. Mas se possível, faça isso de uma forma educada, pode crer? E o resto você já sabe.
like no vídeo se gostou, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui e, como de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!